Após Hegel apresentar todo o seu modelo filosófico, surgiu uma geração de pensadores na Alemanha que ficaram conhecidos como os jovens hegelianos. Vamos falar mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreva e vamos lá! Os jovens hegelianos foram um grupo de pensadores influenciados pelo pensamento de Hegel. Muitos deles não necessariamente seguiram, mas contestaram esse pensamento, e as ideias que eles lançaram foram muito importantes para o desenvolvimento da filosofia alemã, para o desenvolvimento do pensamento sociológico, para uma crítica social e também para um questionamento com relação aos valores existentes na sociedade alemã de então. Os principais nomes dos jovens hegelianos são Eduard Gans, David Friedrich Strauss, Arnold Ruge, Edgar Bauer, Bruno Bauer, Max Stirner, Ludwig Feuerbach e o mais famoso deles, Karl Marx. O Eduardo Gans foi o primeiro desse grupo, até porque ele foi um sucessor de Hegel como professor de filosofia. E o Gans, ele trouxe uma nova forma de crítica social, porque ele tinha uma visão bastante sensível, digamos assim, com relação aos problemas sociais, e ele identificou que havia um poder econômico que estava extremamente concentrado, e ele via que essa concentração de poder econômico acabava atrapalhando o próprio progresso, o próprio desenvolvimento da sociedade. Então, ele lançou dentro desse pensamento do Hegel, da dialética histórica, essa questão da pobreza e de como isso deveria ser mudado. Então, Eduard Gans argumentou com relação à combinação dos trabalhadores assalariados, ou seja, ele lançou a ideia de você ter uma organização entre as classes mais pobres para que elas pudessem reivindicar situações melhores de vida, mas ele não chegou a ser um pensador que defendesse uma sociedade socialista, ou então que defendesse propriedade coletiva ou que defendesse o fim da propriedade privada. Ele não chegou a esse ponto de pensamento mais extremado, mais crítico. Depois vem o David Friedrich Strauss, que provavelmente foi o primeiro polemicista, né, dessa leva de pensadores, porque ele fez um trabalho que foi focado em trazer o pensamento do Hegel para dentro do cristianismo. Então, o Strauss, ele pensava que toda essa história bíblica, toda essa história existente dentro do pensamento cristão, né, do que está escrito na Bíblia e tal, que isso seria um movimento dialético, seria uma história construída ao longo do tempo, algo histórico, que seriam ideias de um povo que estariam alimentando todo um pensamento que seria um pensamento cristão. Então, ele causou uma forte polêmica, porque ele trouxe o pensamento da Bíblia, o pensamento bíblico, para dentro dessa questão da filosofia, e de pensar que aquilo que se tem estabelecido como cristianismo é todo um movimento dialético ao longo do tempo que foi construindo isso. Outro ponto também é que o David Friedrich Strauss, ele dividiu, né, ele definiu como seriam esses jovens, como seriam esses pensadores influenciados pelo Hegel. Então,
ele definiu como direita, centro e esquerda. A direita é um grupo conservador, a esquerda seria um grupo mais radical e os de centro seriam o nem lá nem cá. É importante a gente frisar que esses jovens hegelianos, eles também são conhecidos como a esquerda hegeliana, porque eram pensadores que iam na contramão daquilo que estava estabelecido, né, em questões sociais, políticas, etc. Enquanto os chamados velhos hegelianos seriam justamente um grupo conservador dos seguidores de Hegel. Então a gente tem aqui o Stroh como alguém que defendeu uma unidade entre o humano e o divino, algo que realmente existe, mas que isso foi expresso nos textos bíblicos, nos textos religiosos, como uma formação de ideias dessa unidade entre humano e divino que foi construída ao longo do tempo. Ou seja, o pensamento religioso é um fruto de uma dialética histórica. O Arnold Hug, ele já vai para uma vertente de fazer uma crítica a um conservadorismo estabelecido na sociedade alemã dentro dessa ideia também histórica, ou seja, ele pensava que estava no momento de mudanças para a Alemanha e que diversos motivos impediam que esse progresso viesse a acontecer. E nisso ele falava justamente sobre um Estado muito forte, um Estado que não queria mudanças, que não queria reformas. Ele criticou o pensamento romântico que está muito presente na cultura, na literatura. Ele via isso tudo como uma forma de conservadorismo que justamente impedia a sociedade alemã de obter alguma forma de progresso. Então ele fez uma crítica aos conservadores religiosos e seculares que repudiavam reformas liberais. A gente pode ir notando como que esses pensadores eles vão todos se encaixando, né? Desde o Gans com a sua fala sobre a questão da pobreza, da necessidade da classe trabalhadora se unir, a crítica do Stroh à questão religiosa, o Arnold Hug criticando o conservadorismo. Então isso tudo a gente vai tendo um alinhamento para a formação de um pensamento crítico. Edgar Bauer, ele é o irmão mais novo do Bruno Bauer, eles são conhecidos como os irmãos Bauer. O Edgar Bauer, ele era bastante crítico e ele levava a crítica a um radicalismo prático, né? Ele pensava que era necessário que as classes baixas, que os desfavorecidos, que eles fossem para a luta em si. Então, ele é um dos primeiros a pensarem que para você ter uma mudança social é necessário que haja uma ação radical por parte do povo. Com relação ao pensamento do Hegel, ele é do grupo que discordava, porque o Hegel falava justamente que ao longo do tempo, ao longo da história, o pensamento humano iria justamente evoluindo, ia mudando de uma forma coesa. E o Edgar Bauer ele não pensa nisso, ele não pensa que existe uma reconciliação entre tese e antítese, não, ele pensa que esses dois polos não vão se unir e que a forma de uma sociedade mudar é através de um movimento, digamos assim, mais violento, mais radical. O Bruno Bauer é o irmão mais velho do Edgar, a participação dele não é tão forte assim. Basicamente, ele se envolveu em discussões religiosas, em especial como um derivado do pensamento do Stroh. O Max Stirner ele tem uma visão que é bem diferente disso tudo, ele é bastante singular dentro desse círculo dos jovens hegelianos, né? Porque ele não vai pensar tanto numa questão social, numa questão política, quanto os outros pensadores. Ele vai trazer o pensamento do Hegel para uma instância mais individual. Então ele não pensa na existência de uma realidade social objetiva e independente do indivíduo. Ou seja, a realidade existe em função do indivíduo, não o indivíduo como algo criado pela sua realidade social. Então,
tudo aquilo que é fora do indivíduo ele desconsidera, como classes sociais, Estado, massas, ele coloca isso tudo como abstrações. O que existe é único e exclusivamente o indivíduo. Então as pessoas são capazes de alcançar uma autoconsciência e essa autoconsciência iria mudá-los. Então, o pensamento do Max Stirner, ele é muito único dentro da história, da filosofia, justamente porque ele tem o foco dentro do indivíduo, dentro de mudanças do indivíduo, mas ele não vai pensar nessas mudanças em algo que esteja numa instância maior, como, por exemplo, o social ou o político. Então, ele diferencia dos demais jovens hegelianos por causa disso. Agora nós temos o segundo mais famoso dos jovens hegelianos, que é o Ludwig Feuerbach, que ficou famoso pela crítica que Karl Marx fez ao pensamento dele. O Feuerbach ele começa com a rejeição da ideia de Hegel do espírito. Ele vê isso como algo abstrato. Então, ele traz o pensamento do Hegel para algo material. Ele não tem aquela ideia que o Hegel tem de que você tem mudanças nas ideias, mudanças nos padrões de pensamento, da dialética ao longo da história e que isso provocaria mudanças no mundo material. Não, ele traz isso para uma instância mais materialista. Então, ele vê que a unidade de Hegel do pensamento e ser na percepção sensorial e na interação material com o mundo. Então, a mudança não está nesse campo abstrato da ideia, nesse campo, digamos assim, transcendental. Não, a mudança está no nosso mundo físico, tangível. Então, o Feuerbach ele já tira, ele sai dessa questão no idealismo de Hegel e traz para algo materialista. Por último, nós temos Karl Marx. E o Karl Marx é um pensador que provavelmente a maioria de vocês já conhecem de alguma forma, e ele é um jovem hegeliano porque ele pegou a ideia do idealismo histórico e converteu em materialismo histórico. Então, ele não pensa que existe uma tese, antítese e síntese através do pensamento que muda a sociedade. Ele pensa que existe uma determinada classe superior, uma classe inferior, e que da luta de classes vai surgir a antítese, que é a nova sociedade. Então, aqui no Marx, a gente tem um pensamento bastante radical com relação ao do Hegel. E é bastante interessante a gente pensar também como que Karl Marx, ele talvez seja um fruto, ou no mínimo, ele tem inspiração com relação com tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né, do Gans falando com relação à pobreza, do Feuerbach falando de sair do idealismo histórico e partindo para uma premissa mais materialista, a ideia do Strauss com relação a como a interpretação religiosa existia dentro da sociedade, e isso foi algo que causou muita polêmica. Então, a gente vê como isso tudo está presente em Karl Marx. Então, quando a gente analisa o pensamento dos jovens hegelianos, a gente vê o desenvolvimento de uma forma de pensar sociológica, uma forma de pensar política, uma forma de pensar filosófica, que ela foi extremamente influente para essa ideia que a gente poderia colocar como uma esquerda, ou então de uma outra forma como um pensamento mais crítico, ou como um pensamento socialista. Todos esses pensadores, então, fizeram essa convergência para o surgimento desse pensamento na Alemanha que viria a influenciar o mundo inteiro. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.